Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Eu quero agradecer nesta noite a oportunidade de estar aqui nessa igreja, orando a Deus com os irmãos. Quero agradecer o convite do pastor Anderson Martins, que me convidou para estar aqui ministrando a palavra do Senhor, nosso Deus, e também estar com a sua família, estar com o Eliabe. Nós fizemos um trabalho juntos, ali no Elisa, não fugiu a memória. Nós tivemos um trabalho de jovens, foi uma bênção de Deus, e eu estava me recordando que eu preguei aqui nessa igreja já faz 8 anos atrás. Eu preguei num culto de Santa Ceia. E eu me recordo que eu preguei sobre o poder do sangue de Jesus. Faz tempo. Glória a Deus. Não sei se alguns irmãos vão recordar por certo que não. Mas é um prazer retornar aqui. Eu moro em Siderópolis e congrego ali no Templo Sede Criciúma. Já faz quase um ano que estamos ali na sede, e depois de nós liderarmos alguns departamentos, agora nós estamos envolvidos com a itinerância, ministrando a palavra de Deus. Meus amigos que me acompanham, meus vizinhos, que Deus abençoe. Quem quer ouvir a palavra de Deus? Amém. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Glória a Deus. Eu só vou pregar aquilo que Deus já está falando conosco aqui. Pedir ao irmão do som, pode deixar sem bênção, pode deixar sem bênção. Obrigado. Eu vou ministrar. Quem é espiritual vai entender que essa mensagem está dentro do contexto aqui do andamento do culto e também em conexão com o tema. Vamos ler só o versículo 5 do 42 para tomarmos tempo. Porque você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Eu vou repetir a expressão. Pois ainda o louvarei. Coloque assim a mão assim no seu coração. Feche os teus olhos e diga: alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Respira fundo e sente. Glória a Deus. Queridos irmãos, para essa oportunidade, o Espírito de Deus pôs no meu coração esse salmo de número 42. Bem verdade que eu vim com uma outra mensagem para pregar. Mas quando eu sentei aqui e comecei a observar o andamento do culto, o Espírito de Deus me direcionou a este salmo que é conhecidíssimo da igreja. O salmo de número 42. O autor desse salmo, os irmãos sabem tanto quanto eu,
que foi um dos descendentes de Asaf, um dos descendentes de Levita. Os irmãos sabem um tanto quanto eu. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que foram designados para cuidar da área administrativa no templo, como também levar o povo a louvar a Deus. Quando nós vimos alguém cantando, nós às vezes usamos a expressão levita, não é verdade? Um levita do Senhor. Então esse escritor, esse autor desse Salmo de número 42, foi um descendente de levita, ou seja, ele mesmo era um levita. Se nós observarmos algumas expressões dentro desse salmo, nós vamos perceber que ele era um levita. Por exemplo, no versículo de número 4, quando ele vai dizer que se lembrava do momento que ele ia no templo com a multidão louvar a Deus. Ele ia direcionando, ia guiando a multidão até a casa do Senhor. Então essas expressões vão nos dando o entendimento de que ele era um levita. E nós sabemos que Asaf também foi um levita, que também escreveu o Salmo de número 73. Quando Asaf vai dizer: quanto a mim, quase que os meus pés se desviaram. Em outras palavras, quase que eu saí da presença de Deus, porque eu vi a prosperidade do ímpio. Então Asaf, quando entra na casa de Deus, ele vai, podemos se dizer, receber um refrigério na sua alma, porque ali ele vai entender aquilo que ele tem e que o ímpio lá fora não tem. Eu até acho que todos aqueles que passam por momentos de depressão, irmão, opressão, não deveriam perder culto, deveriam estar sempre na casa de Deus, porque aqui nós recebemos o refrigério. Às vezes você entra triste, mas sai alegre, entra desanimado, mas sai animado, entra fraco, mas sai daqui fortalecido e cantando o hino da vitória. Aleluia. Então esse salmista do Salmo 42 também era um levita. Só que aqui nós vamos entender que ele está passando por um momento difícil na sua vida. Não somente ele, como a nação de Israel, os judeus, porque eles estão presos no cativeiro. Eles estão no exílio. E lá no cativeiro, esse salmista, esse levita, ele está se lembrando do momento dos cultos. Ele está se lembrando do momento que ele ia na casa de Deus louvar o Senhor, adorar a Deus, e agora ele está ali preso no cativeiro. Não tem como ele, essas lembranças que ele vai ter do tempo da casa de Deus, vai trazendo uma certa angústia no seu coração, porque não tem mais como ele ir à casa de Deus. Você é feliz de estar aqui na casa do Senhor, irmão? Então ele está triste, ele está angustiado, ele está passando por um momento de opressão, e ele ainda vai dizer que a opressão que ele está passando é tão grande, que é como cachoeiras de águas pesadas caindo sobre ele. Então ele está passando por um momento de angústia, de aflição na sua alma. Aleluia. E ele começa a falar com a sua própria alma no versículo 5 que nós lemos, enquanto ele está se lembrando do momento que ele ia nos cultos, e ele vai dizer: por que você está abatido, a minha alma? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Perceba que nesse momento que ele está passando por momentos difíceis, de aperto, os inimigos, não lhe bastasse ele passando por um momento de opressão, olhe para cá, os inimigos vão chegar para ele e vão dizer lá no cativeiro assim, ó: aonde é que está o teu Deus? Cadê o Deus que tu serves? Cadê o Deus que tu adora? Aonde está ele? Agora tu estás aí em aperto, tu estás no cativeiro. Não é assim que muitas
as pessoas chegam para nós quando às vezes a gente passa por momentos de luta. Cadê o Deus que tu adora? Cadê o Deus que tu prega? Eu mesmo, no momento mais difícil da minha vida, meus próprios parentes vinham me visitar e diziam para mim: cadê o Deus que tu prega? Cadê o Deus que tu fala tanto dele? Aleluia. E hoje, irmão, graças a Deus, eles vejam Deus me abençoando. E eles vejam que Deus foi fiel na minha vida. Aleluia. Então não lhe bastasse ele estar passando por um momento difícil de aflição, os inimigos vinham perguntar para ele: cadê o Deus que tu serve? Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está me olhando, que alguém está lhe afrontando com essa pergunta, até mesmo no meio da tua casa, e está dizendo: para que tu vai no culto? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que tu louva Ele, que tu adora Ele, que tu fala dEle? E nesse meio que ele está recebendo essa pergunta de aflição, irmão, o salmista ou o levita vai transferir as perguntas dos inimigos para Deus. Esse salmo aqui, eu só estou pregando o que Deus já está falando. Esse salmo aqui é o salmo dos porquês. Haja vista que alguns dizem que é o capítulo 40, ou o número 43 de salmo também está em conexão com o 42. Nós vamos ver no 43 também o salmista fazendo pergunta para Deus. Não vamos ser hipócritas. Eu vou ser o primeiro a levantar a mão. Quem aqui no momento mais difícil da sua vida já perguntou para Deus alguma coisa? Olha aí quanta gente. Aleluia. A gente passa por momentos na nossa vida que a gente questiona Deus. A gente faz perguntas para Deus e diz: e por que isso comigo? E existem alguns personagens na Bíblia que eu vou citar, irmão, que também fizeram perguntas para Deus. No livro de capítulo 6 de Juízes diz que havia um homem chamado Gideão. E Gideão estava no lagar malhando trigo para se salvar dos midianitas. Os irmãos conhecem a história. E ele recebe naquele lagar a visita do anjo do Senhor. E o anjo chega para ele e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão, se fosse alguns crentes no lugar dele, ia pular, ia saltar, ia dar glória a Deus. Mas Gideão, pastorando, se olhou para o anjo e disse: se o Senhor é conosco, por quê? Porque nós estamos passando por aperto? Porque nós estamos passando por crise? Porque essa luta na nossa vida? Por que Israel está empobrecendo se o Senhor é conosco? Só que o que me chama a atenção é que no meio das perguntas dele, dos questionamentos dele, o Senhor disse para ele: vai com essa tua força, porque tu vai livrar Israel da mão dos inimigos. Alguém entendeu que deu glória a Deus? Eu acho que vai mais Deus. No meio daquelas perguntas, daqueles questionamentos, Deus estava dizendo: é com a tua força que eu vou te usar. Porque Deus não está aqui olhando para quem é super crente, para quem diz que é forte. Porque Deus sabe que nós somos fracos, mas Ele é forte. Só que Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando eu penso que eu estou forte, estou fraco. Mas quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Alguém está ouvindo a voz de Deus? São momentos de porquês. O próprio Jó poderíamos citar, que fez perguntas para Deus e tanto outro. Irmão, se o próprio Jesus fez pergunta para Deus, que dirá eu? Jesus chegou na cruz, olhou para cima e disse: Deus meu, por que tu me desamparaste? Se Jesus fez pergunta, que dirá eu, irmão? Que dirá você? Porque a gente canta, nada contra, irmão, a gente canta, questiona ou adora, mas e quando a gente passa? E quando a gente enfrenta? Estou pregando para seres humanos aqui, sim ou não? E quando a gente passa? No capítulo de número 4, no versículo 8, eu não trouxe esboço, eu vim com outra mensagem, irmão, deixa Deus trabalhar aqui. Amém? Capítulo 4 de 2 Reis conta a história de uma mulher chamada Sunamita.
que recebeu uma promessa de Deus. Deus disse para ela que no tempo determinado ela ia dar à luz a um filho. E a promessa se cumpriu na vida daquela mulher. O filho cresce, a promessa cresce. Diga comigo, a promessa cresce. Quando a promessa cresce, irmão, o filho começa a sentir forte dores de cabeça quando está lá no campo com o pai na lavoura. E o pai manda o filho para a mãe. E quando o filho chega nos braços da mãe, a Bíblia diz que a promessa morre nos braços da mãe. O filho morre. Só que detalhe é que ela não enterrou. Porque ela acreditava, pastor Anderson, no tempo de cantar. Ela acreditava que ela ainda ia louvar o nome do Senhor, pois eu ainda o louvarei. Então ela não enterra a promessa. Oh, glória a Deus. Ela leva para o endereço que Deus falou com ela. Ela leva para o endereço que Deus havia feito a promessa. Ela leva a criança no quarto do profeta e coloca na cama do profeta. E cai para nós, irmão, se ela colocou e não enterrou, se ela colocou na cama do profeta, é porque lá dentro ainda tinha uma esperança, sim ou não? Ainda tinha uma esperança. E é sobre isso que eu quero pregar no meio desses porque ainda há uma esperança. Pegue na mão de alguém aí, deixa eu te incomodar um pouquinho. Diga para ele, no meio desses porquês ainda tem uma esperança. Aleluia. Diga para ele, Deus sabe que no teu coração ainda tem esperança. Glória a Deus. Ela pega o menino morto, a promessa morta, irmão, e existe coisa mais triste do que perder um filho? Não sei se existe. Eu e a minha esposa, nós estávamos orando para Deus nos dar um bebê, pastor Anderson, no ano 2016. Minha esposa tinha descobrido que estava grávida, foi passando os anos e descobrimos que era uma menina. Preparamos o quartinho da menina, tudo rosinha, né? O berço, a roupinha, foi passando os 4, 5 meses, 7 meses, 8 meses. Ela foi bater o ultrassom, o médico disse para ela, tu tem que ir às pressas para São José. Quando ela chegou lá no hospital São José, o médico disse para ela, deu insuficiência placentária. Uma veia da placenta não está mais levando vitamina para o bebê. E na madrugada do sábado para o domingo do Dia das Mães, o coração do nosso bebê parou. Eu me lembro que eu passei pela portaria do Hospital São José, o vigilante me conhecia, me abraçou e disse para mim, irmão Alexandre, prega para nós hoje à noite. Estou pregando para alguém que está me olhando aqui, mas lá dentro tem muitos porquês. Esse tema não foi por acaso. É só a primeira noite. Eu peguei o meu carro, meus irmãos, de Criciúma aqui do São José, fui para Siderópolis. Estava chovendo que nem hoje. Eu parei o meu carro no meio da estrada, olhei para o céu e eu fiz aquela pergunta para Deus. E eu disse, por que isso, Senhor? Por que isso? E parece que Deus ficou em silêncio. Deixa eu te dizer uma coisa. Bíblia. A Bíblia diz que o que Deus faz hoje a gente não entende. Mas a gente vai entender depois. Dá para dizer para alguém, hoje tu não entende, mas tu vai entender depois. Diga para alguém isso. Oh, aleluia! Feche os teus olhos por um minutinho. Eu estou no controle e no andamento aqui do culto. O que Deus quer falar conosco aqui. E Deus te trouxe aqui para tratar com a tua alma, com os teus porquês, com os teus questionamentos, com o silêncio que você está passando.
E Deus está dizendo hoje, tu não entende, mas tu vai entender que o amanhã, aleluia, foi melhor assim o agir de Deus, a maneira de Deus. Você pode orar com a tua alma e ora com a tua alma. Fala alguma coisa para a tua alma e chora mesmo, diga: alma, espera em Deus. Alma, espera em Deus. Porque eu ainda o louvarei. Porque eu ainda o louvarei. Há uma esperança para a tua alma, um socorro para a tua alma. Aleluia, mas Deus é tão bom, irmão, que 2 meses depois, olha como foi rápido. A minha esposa, na semana do Dia dos Pais, descobriu que estava grávida de novo, pastor. E descobrimos que era um menino. Nasceu com quase 4 quilos, está lá em casa fazendo vigília, irmão. É uma bênção. Aleluia. Eu vim aqui te dizer que o teu futuro está na mão de Deus. Há uma esperança para a tua alma. Há um socorro para a tua alma. O salmista lá no cativeiro, lá preso, ele diz: alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quando ele usa essa expressão, eu ainda o louvarei, ele está dizendo: o tempo de cantar vai chegar. Eu não vou ficar no cativeiro para toda a vida. Eu não vou ficar no cativeiro para sempre. O tempo de cantar, eu ainda o louvarei. Alguém está ouvindo a voz de Deus aqui? Você ainda vai cantar o hino da vitória. Você não vai ficar nessa prova para sempre. Glória a Deus. Diga para o teu irmão: tu não vai ficar nesse vento para sempre. Profetiza para ele aí: tu não vai ficar nessa luta para sempre, porque tu ainda vai cantar, tu ainda vai adorar, tu ainda vai louvar o nome do Senhor. Alma, espera em Deus. Aquela sunamita que perdeu o filho, tinha acabado de perder a promessa, irmão, estava morta, mas ela vai ao encontro do profeta. Ó para cá, antes de ela contar para o vizinho o seu problema, ela vai ao encontro do profeta. Quando ela está indo ao encontro do profeta, ela é como se ela estivesse indo ao encontro do próprio Deus, porque foi da boca do profeta que saiu a promessa de Deus. Então deixa eu te dizer, irmão, antes de você espalhar para todo mundo, vai para os pés do Senhor, vai para os pés daquele que te fez a promessa e conta tudo para Ele. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que quando ela está chegando perto do profeta, o profeta olha para Geazi, pastor Anderson, e diz assim: vai lá e pergunta para a sunamita se está tudo bem com ela. Aí o Geazi chega lá e diz: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu marido? Até aqui, glória a Deus, né? Só que o Geazi pergunta: e com o teu filho? Ou seja, como é que está a promessa de Deus lá na tua casa? O glória a Deus embargou. Não deu para dar glória a Deus. Aleluia. Porque dentro dela tinha muitas perguntas. Só que ela chega para o Geazi, e sabe o que ela diz para o Geazi, irmão? Vai tudo bem. Eu ouvi algum pregador dizer: irmão, faz que nem a sunamita, sai dizendo para todo mundo aí que está tudo bem. Não, meu irmão, não é assim. Sabe por que ela disse vai tudo bem para Geazi? Manjinha, né? Sabe por que ela disse? Porque o desabafo dela não era por Geazi. Eu vou ter que repetir ou vai dar um glória a Deus? O desabafo dela não é para quem não entende ela. O desabafo dela é para quem fez a promessa. Aleluia. Eu estou pregando assim calmo, mas tem uma brisa de Deus aqui curando a alma. Quando eu estou pregando, Deus está curando feridas na alma. Aleluia. Aleluia. Geazi, está tudo bem, Geazi.
Eu estou te incomodando, irmão. Diga para as pessoas do seu lado, teu desabafo não é para o homem. Diga para ele aí, teu desabafo não é para Geazi. Diga para alguém aí, abraça essa pessoa e diga, o teu desabafo é para quem fez a promessa. O teu desabafo é para quem falou que ia cumprir. O teu desabafo é para ele. Aleluia. O teu desabafo não é para Geazi, meu irmão. Geazi, se tu se desabafar para ele, aí mesmo que ele vai te pisar, aí mesmo que ele vai te machucar, porque Geazi não compreende as tuas perdas, as tuas feridas, as tuas dores. É noite de correr para aquele que fez a promessa. Quando ela chega, em 5 minutos eu estou terminando. Quando ela chega aos pés do Eliseu, porque com Eliseu é diferente, foi dele que saiu a promessa. Ela se dobra diante dos pés de Eliseu. E ó, quem não entende nada, irmão, do que você passa. O Geazi pegou ela e tirou dos pés do profeta Eliseu. Porque Geazi não entende. Quando Geazi vai tocar na sunamita, o profeta repreende ela e ele diz assim: não toca nela. Não mexe nela. Porque a sua alma está angustiada. Deus não me revelou o que ela está passando. Porque quando tem que passar pelo silêncio de Deus, irmão, a boca do profeta não se abre. Não mexe nela. E aqui eu tenho uma mensagem de Deus e vou terminar. Deus não vai deixar Geazi te tocar. Porque Ele não te entende. Você pode segurar na mão do seu irmão por um minutinho só. Levanta e corre. Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou tirar Geazi do teu caminho. Eu vou tirar aqueles que não entendem a tua dor, as tuas perdas, as tuas lutas. Oh, eu estou vendo alguém lá. Feche os olhos e fale com Deus. Ou fale com a tua alma e vai orando. Eu já estou terminando, eu quero usar esses minutinhos aqui que me resta. Aleluia, vai falando com a tua alma e vai falando contigo mesmo. Diga: Senhor, eu ainda vou te louvar, eu ainda vou te adorar. Enquanto você está orando, Deus está dizendo: estou limpando o Geazi do teu caminho. Ele não te entende, Ele não vai te tocar, Ele não vai mexer em você, porque o teu desabafo agora é para aquele que te fez a promessa. Eu vejo alguém chorando aqui de cima. Vai falando com Deus. Aleluia. Eu não vim aqui pregar só questionamento, não, irmão. Eu vim aqui te convidar, aleluia, a orar e falar com a tua alma e dizer: alma, eu ainda vou louvar a Deus, eu ainda vou cantar o hino da vitória. Isso aqui não vai durar para sempre. Vai falando, vai falando. Tem alguém orando, tem alguém chorando na presença de Deus. Fala, fala. Diga para Satanás ouvir, para os demônios ouvir. Diga para essa depressão ouvir. Alma, espera em Deus, porque eu ainda vou cantar, eu ainda vou adorar, eu ainda vou louvar. Tem alguém que está orando. Oh, aleluia. Porque o teu desabafo é para Deus. Começa a sentir o cheirinho das flores. Começa a sentir, aleluia, que o inverno está passando e o tempo de cantar está chegando. Começa a sentir aí, irmão. Começa a sentir aí. Aleluia, aleluia. Começa a sentir a presença, aleluia, dessa esperança. Há uma esperança brotando dentro da tua alma nesta noite. Aleluia. Eu vim com outra mensagem, mas Deus está falando com a tua alma nesta noite e está dizendo: espera, porque tu ainda vai cantar. Espera mais um pouquinho, porque tu ainda vai fazer a obra de Deus. Aleluia. Você pode sentado como você está, abraçar alguém. Abraça a pessoa do teu lado e diga: você ainda vai cantar. Tua alma ainda vai louvar. Emante de obedece de covinar a govinai. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui trabalhando.
Enquanto você está abraçando alguém, Deus está curando a alma dela. Eu não sei quais as tuas perdas, quais as tuas dores, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: ainda há uma esperança. Pode chorar, eu vejo moças chorando, eu vejo alguém chorando na presença de Deus. Aleluia, eu não estou preocupado com o pulo, não, irmão. Faz 15 anos que eu prego, mas Deus te trouxe aqui para tratar com a tua alma e para te dizer: espera em Deus. Aleluia. Você consegue ficar em pé? Se aquela mulher não passasse por perda, irmão, ela não ia ao encontro de quem fez a promessa. Sabe por que Deus às vezes permite lutas na nossa vida, irmão? Para ver se a gente se lembra dos pés dele. Porque às vezes a gente está apegado na promessa, está idolatrando a promessa, e Deus está dizendo: e a minha presença tu esqueceu, né? Meu Deus está tratando com alguém aqui de pé. Ele está dizendo: hoje é a noite que você correr para os pés dele. A tua alma só vai ser tratada nos pés dele. Oh glória! Tua dor só vai ser tratada nos pés dele. Mas, irmão Alexandre, eu estou bem, tenho um carro bom, casa boa, aleluia, mas a tua alma não está bem. E Deus te trouxe aqui para te dizer à noite de você reconhecer que Ele é melhor do que a promessa na tua vida. Tem muita gente, um dos casos, irmão, eu vou revelar o que o Espírito Santo está me dizendo, que está passando por depressão, porque se apegou na promessa, nos bens materiais que Deus cumpriu na vida dela, na vida dele, mas se esqueceu do Deus da promessa, se esqueceu da presença de Deus, dos pés do Senhor. Hoje à noite, que Deus está te chamando, aleluia, para os seus pés. E quem tem ouvidos, ouça o que Deus está falando.